Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias capítulo 2. Neemias mandado a Jerusalém. Diz o texto: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondei: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para que os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oromita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, é interessante, né, que nós vemos aqui no capítulo 1, Neemias fica sabendo das coisas que estão acontecendo em Jerusalém e em Judá, e ele faz uma oração, mas ele não fica somente na oração. Quantas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, diante das adversidades que elas enfrentam, elas oram, mas quando terminam de orar, não fazem mais nada. Você acredita que só a oração vai resolver os problemas? A Bíblia mostra que não. Amém? Oração tem uma parte de fala, mas também tem uma parte de ação. É como a fé, né? A fé não é somente falar, a fé também é agir. Por quê? A fé sem obras é morta. Então, é interessante, porque aqui vai falar, já no mês de Nissan, né? Diz o capítulo 2. Ou seja, 4 meses depois do mês de Quisleu. Então, Neemias passou 4 meses em oração, em jejum, esperando. Quando a oportunidade surgiu, ele não perdeu. Você é uma pessoa que aproveita as oportunidades ou você é alguém que perde as oportunidades? Nós precisamos nos preparar para as oportunidades que se apresentam diante de nós. Amém? Neemias está preocupado em não parecer triste diante do rei no momento não apropriado, já que os copeiros deviam esconder as suas emoções por amor ao rei. A violação dessa norma era punida com a morte. Então é muito importante nós atentarmos para isso, né? Ele vai apresentar-se diante do rei e o rei vai perceber o seu semblante descaído. Mas quando o rei pergunta o que é e diz que é tristeza de coração, porque o rei conhecia bem Neemias, ele diz: Vive o rei para sempre, e vai mostrar o pesar, o que é que está lhe tirando a paz. Amém? Então é muito importante nós entendermos alguns princípios fundamentais para a fé. A fé aceita a Deus como ele se dá a conhecer em sua palavra. Não questiona suas promessas. Ou, por meio da fé, podemos falar com confiança, dando louvor a Deus pelas promessas que produzirão bons resultados. Amém?
Ore para que as suas respostas em situações difíceis venham do Senhor. Não responda com impetuosidade ou com arrogância. Não responda da sua própria cabeça, mas confie no Senhor. Expresse gratidão por todo favor, riqueza que Deus lhe concede. Amém? Então, é interessante isso, porque aqui no versículo 6 vai dizer assim: Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? E quando voltarás? Olha, o rei estava preocupado. Não se Neemias ia cumprir, ou se Neemias estava pensando em outro lugar, ao invés dali da presença do rei, mas o rei estava preocupado quanto tempo aquele copeiro tão importante iria passar distante, cumprindo esse propósito do seu coração. Então havia uma preocupação do rei. Esta expressão, a rainha está assentada junto dele, revela o tradicional papel da rainha, que tinha a forte missão de influenciar o seu marido para que prossiga de forma mais gentil, de forma mais diplomática, amém? Para que o rei não siga somente seus instintos. E é interessante isso. Nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, amém? Porque Ele é fiel. Então, a sabedoria reconhece que o Senhor é a fonte de qualquer avanço espiritual. Também tem consciência de que nem todo progresso vem sem oposição. Mas quem vai encontrar-se com oposição espiritual, algumas vezes expressa por meio de intermediação humana, é muito importante saber atuar com discernimento. O sábio saberá diferenciar a verdadeira origem de muitos ataques como uma incursão motivada pelo nosso adversário espiritual. É interessante, ele vai pedir carta ao rei, para Asaf, né, o guarda das matas, e vai pedir também para os governadores da além do Eufrates. E o versículo 10 diz que quando ele foi e entregou as cartas aos governadores da além do Eufrates, diz que eles ficaram sabendo. E Sambalate, o Oromita, Tobias, o servo Armonita, guarda esse nome, porque eles vão voltar outra vez aqui no comentário e nós vamos falar a respeito dele. Diz que eles ficaram desagradados que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, compreenda e creia que o sucesso e os favores concedidos por homens provêm de Deus. Aqui Neemias tem favor junto ao rei. Mas compreenda também que isso vai levantar oposição. Olha Sambalate, olha Tobias, eles vão criar alguma situação, eles vão promover alguma situação para que Neemias não cumpra o seu propósito. Assim também como Satanás levanta pessoas hoje, para que eu e você não venhamos a cumprir o nosso propósito, para que eu e você não venhamos a agradar a Deus. Hoje à noite, quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. A partir das 18 horas teremos o nosso culto de celebração. E juntos nós vamos adorar a Deus e receber uma palavra que vem do seu santo trono. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.